Shalom, Haverim, Shalom, amigos. É uma grande honra estarmos mais uma vez aqui reunidos para mais um estudo de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Quero aqui desde já agradecer a todos pela sua participação e que o Eterno possa abençoar grandemente você e toda a sua família. Tá? Então nós estamos estudando o capítulo 3 de Atos e já nos encaminhando para o final, para o término desse capítulo. Lembrando que são ao total 28 capítulos e ao término do 28º eu estarei disponibilizando o PDF, tá bom? Para você estudar quando e quantas vezes quiser, tá certo? Então se você já está preparado, vamos iniciar. Só relembrando que o momento que estamos fazendo a leitura, interpretando ela no seu contexto original, que é a proposta aqui do estudo, é exatamente o momento em que Shimon Kefa e Yohanan, Pedro e João, se dirigiam ao Beit HaMikdash, ao templo, para fazer as tefilot, as orações de Minchá, isto é, da tarde. E ali haviam encontrado um homem que realmente desde o seu nascimento não andava e ficava ali na porta do templo pedindo a ajuda das pessoas, a voluntariedade delas. Então, depois que esse homem recebeu a cura da parte do Eterno, através dos dois shalichim, dos dois emissários, então ele começou a andar realmente no pátio do templo, na colunata de Shilomo, né? E aí houve todo um alvoroço, uma alegria, realmente, pelo fato dele ter recuperado, ou melhor, dele conseguir andar. Recuperar não, né? Porque ele nunca andou. Aquele rapaz, segundo o texto, era de nascença. Ele já nasceu assim. Então, Shimon Kefa agora está falando para os seus irmãos Yehudi, judeus, a respeito realmente do Mashiach e Yeshua, a respeito do que aconteceu com aquele homem que o Eterno o curou e de que forma a sua geração, a geração de Shimon Kefa, está ligada a realmente a vinda do Mashiach naquele período. Então esse ele está discursando agora e nós vamos continuar a leitura interpretando ela no seu contexto original, que é o contexto judaico, tá bom? Aqui, verso 17 do capítulo 3. Diz assim: Veatá errai, e agora, meus irmãos, yadati que bevli daat asiten gan aten gan sareichem. Entendo que não conheciam o que fizeram. Também vocês e vossos príncipes, os vossos líderes, né? Aqui a palavra sareichem. Sar é príncipe, como nós estudamos na aula anterior, que é o masculino de Sara, princesa, né? Então, ou seja, Shimon Kefa está dizendo que realmente eles não sabiam exatamente o que estavam fazendo em relação ao fato de entregarem Yeshua a um tribunal e de alguns dentre o povo serem testemunhas falsas contra Yeshua. Enfim, tudo o que aconteceu com Yeshua, bem como até conduzi-lo à sua morte, não estavam atentos para aquilo que estavam fazendo. Então Shimon Kefa está lembrando eles, primeiro, que fizeram isso, e segundo, como nós vamos ver aqui no decorrer do texto, que na verdade tudo isso foi plano do Eterno. E aqui cabe um comentário muito importante, porque se fala muito às vezes sobre quem realmente entregou Yeshua, quem realmente
o traiu, quem fez isso, quem fez aquilo, e as pessoas ficam culpando umas às outras, tanto no meio religioso quanto no meio secular, certo? Essa é um tema realmente que às vezes toma esse viés, toma esse rumo. Mas não pode ser assim, porque na verdade, como Shimon Kefa está dizendo, ele vai, ou melhor, nós vamos ler sobre isso, foi plano do Eterno realmente que acontecesse dessa forma. Mas primeiro Shimon Kefa os faz lembrar que realmente eles tiveram participação no que aconteceu com Yeshua. Então seus corações realmente, como em outro momento, como nós lemos, né, como que compungido, certo? E ficaram realmente muito comovidos com tendo agora a consciência do que fizeram. Só que Shimon Kefa agora os conforta, dizendo que era plano do Eterno que assim acontecesse. Então não cabe a discussão dizendo que foi culpa de fulano, ciclano e beltrano. Não vem ao caso aqui, certo? Verso 18 diz assim: Aval hadavar, porém a palavra que Yeuné Hamashiach, porém a palavra, pois respondeu que Elohim levantaria o Mashiach, Hamashiach, Hakim, vem de Kum, levantar, Elohim, que Elohim levantaria o Mashiach, Kasher, conforme Hagid, Mikeden, Beyad Kol Naviv, conforme anunciou desde a antiguidade pelas mãos de todos os seus profetas. Então aqui nós temos que realmente Shimon Kefa tem diante dele pessoas que conhecem a Torá, os escritos e os profetas, certo? Neste sentido, é importante nós notarmos isso, que caso eles não conhecessem, caso não estivessem atentos ou não tivessem a leitura dos profetas, Shimon Kefa certamente ele falaria realmente sobre o texto exatamente. Mas quando ele diz assim que todos os profetas, pelas mãos de todos os profetas, realmente foi anunciado a respeito do Mashiach, então todos eram conhecedores disso. Quando digo todos, pelo menos todos que estavam diante dele, certo? Afinal, ele estava acostumado a ir no Beit HaMikdash, nas orações de Minha, e eram as mesmas pessoas, certo? Então todo mundo se conhece, entende? Então, inclusive, aqui no estudo, no canal, é importante que você tenha essas leituras prévias também, para que em determinados momentos você não fique, né, como a gente diz às vezes, voando, né? Às vezes o professor faz uma citação de um terlim, de um salmo, no caso, de um determinado profeta, e a pessoa, né, às vezes não consegue, às vezes a pessoa não consegue fazer o link do assunto do momento com o profeta, pelo fato da pessoa nunca ter lido aquele profeta. Então é uma leitura realmente que tem que ser realizada, tá certo? Por cada um de nós, conforme o seu tempo, conforme o seu momento, e que é de suma importância para que nos estudos, principalmente da Torá, quando se falar ou fizer referência a um determinado profeta, a pessoa já lembrar da leitura. Não quer dizer que você vai decorar o texto em si dos profetas, não é isso, não precisa. Mas para você pelo menos saber do que está escrito naquele profeta. Para você lembrar e, é verdade, olha, então o profeta falou a respeito disso, né? E aí a sua compreensão realmente fica muito melhor. Mas por que que, olha, por exemplo, muitas pessoas que iniciam o caminho em Teshuvá, por que que tem tanta dificuldade logo no início de fazer as conexões, de perceber a conexão dos textos
dos Ketuvim Tserim, dos escritos nazarenos, com a Torá, o profeta dos escritos. Porque, na sua maioria, são pessoas que só liam, na maioria das vezes, os escritos nazarenos. Então, quando se cita a Torá, aí a pessoa fica meio perdido, né? Alguns aqui já passaram por isso, hoje já não passam mais por isso, né? Então você que está iniciando o seu caminho em Teshuvá, tá bom? Conforme o seu tempo, conforme o seu cronograma, valendo, tá certo? Os profetas, os escritos, tá bom? Principalmente a Torá, porque é dela, da Torá, que procede realmente toda a instrução do Eterno e que os profetas falaram pelo Eterno baseados na Torá e da mesma forma nos escritos nazarenos, certo? Bem como todos os escritos se baseiam na Torá. Então Shimon Kefa tem diante dele um público de irmãos que conheciam os profetas, né? Neste sentido, não foi tão trabalhoso para ele fazer essa citação, porque eram pessoas que já tinham essa leitura, né? Verso 19. Al-Ken, sendo assim, aqui Ken é assim, Ren é sim, certo? Chuvu, surru, sendo assim, voltem, olha só, chuvu. Então, chuv é uma palavra, como eu já falei anteriormente. Se pudéssemos condensar a mensagem escrita nos profetas, obviamente da parte do Eterno, a palavra realmente que condensaria tudo o que eles disseram, tendo realmente por orientação o Eterno, essa palavra seria chuv ou techuvá, como você conhece, que é a parte flexionada dela, né? Então, chuvu, voltem, vem de chuv, voltar, retornar, certo? Chuvu, surru, do afastamento, midarechem, midarechem, dos vossos caminhos, derer, caminho, olha só. Então, voltem do afastamento dos vossos caminhos, lemaan, timachna, Hatotechem, Vetavoná e Tot, Meshivot, Nefesh, Melifnei Adonai. Voltem do afastamento do vosso caminho, para o propósito do perdão dos vossos pecados, e entre o tempo do retorno da vossa alma diante do Eterno. Gente, todo tempo o Eterno, o próprio Eterno fala para o povo de Israel voltar para o seu caminho, que é a obediência à Torá, como o Eterno instruiu a obedecê-la. Da mesma forma, o Eterno deu essa mensagem para que os profetas falassem ao povo de Israel da mesma forma. E, não sendo diferente, Yeshua, como um profeta, também nesse aspecto de profeta, traz justamente essa mensagem de trazer de volta ao povo de Israel para o caminho do Eterno, para a sua Torá, não é? E aqui entra uma pergunta, uma questão muito importante que precisamos observar. Então, quando ele diz assim, voltem do afastamento do vosso caminho, ora, mas espera aí, irmão Raios. Estas pessoas que estão diante de Shimon Kefa, lembre que são pessoas que todos os dias vão, naquele horário, fazer suas tefilot, suas orações no Beit HaMikdash, no templo. Portanto, pessoas piedosas, tzadikim, justos,
como é que Shimon Kefa está falando dessa forma para com seus irmãos? E uma coisa que nós devemos lembrar é o seguinte: quando o Eterno, nos profetas, em muitas vezes, fala com seu povo, com o povo de Israel, ele fala com o povo como se fosse uma pessoa só. Olha que interessante, né? Ele fala com o povo de Israel como se fosse uma pessoa, pois o povo do Eterno realmente deve ser um só, em união, em pensamento. Olha só. Neste sentido, quando Shimon Kefa diz essas palavras, voltem dos vossos caminhos, ora, mas essa é uma mensagem para o povo de Israel. Não que necessariamente aquelas pessoas estavam afastadas da Torá. Então, isso a gente deve observar o contexto. Olha só como é importante o contexto. Certo? Por exemplo, no livro do profeta Daniel, quando ele também, nos horários das tefilot da manhã, da tarde e da noite, isto é, após o pôr do sol, ele, nas suas orações, falava ao Eterno e realmente suplicando que o Eterno os perdoasse pelas suas transgressões. Só que Daniel, ele se coloca na posição de quem realmente cometeu transgressão. Apesar dele não falar isso em detalhes, mas ao que parece, ele, Daniel e seus amigos que foram levados cativos juntamente com o povo da época, eles, pelo texto dá para perceber que é um tzadik, um justo, um homem temente ao Eterno e que não vivia uma vida leviana, mas quando ele se dirige ao Eterno na sua tefilot, nas suas orações, é como se ele realmente, juntamente com o povo, como um homem só, sentisse nele também a culpa pelo fato de fazer parte do povo e reconhecer que o povo da sua geração estava distanciado da Torá. Olha que interessante. Ele em si, Daniel, quem sabe, realmente nunca se afastou da Torá, mas pelo fato de fazer parte de um povo só, um povo unido, que serve ao Eterno, então ele carrega, como que colocando sobre ele também, da mesma forma, os outros irmãos, realmente a culpa de terem se afastado do Eterno, ainda que ele mesmo não tenha feito isso. Olha que interessante. Isso mostra a união do povo e de reconhecer que o seu povo errou e ele se porta assim diante do Eterno nas suas tefilot. Portanto, da mesma forma, quando Shimon Kefa diz voltem dos seus caminhos, ele não está falando somente para as pessoas que estão diante dele, mas para o povo de Israel. Né? Isto é, além das pessoas que estavam diante dele. No verso 20. Veishlach e envie et Yeshua, envie Yeshua, Meshro, seu ungido Mashiach. Aqui você tem a palavra Mashiach, certo? Só que ela está flexionada com o Vav no final, certo? Que é seu ou dele, né? O Mashiach dele, o ungido dele. A palavra Mashiach significa ungido. Asher, o qual Mevussar Lachem anunciou para vocês Mikeden desde a antiguidade, tá certo? Então, Shimon Kefa entra justamente em mais um tópico, sabendo que Yeshua realmente foi elevado pelo Eterno, o Eterno o tomou, e ele retornará no momento certo. Nós temos aqui, por exemplo, sobre o retorno de Yeshua, que é o que Shimon Kefa está falando, e envie Yeshua, né?
Como será essa vinda de Yeshua? Ou melhor, para nós que cremos no Mashiach, Yeshua, o retorno, né? Para aqueles que não o consideram, será a vinda. Né? De novo, para nós que cremos em Yeshua, o retorno. Para aqueles que não o consideram, será a vinda. Eu trouxe aqui um texto, ou melhor, uma referência, né? Se você tiver a sua Bíblia e quiser nos acompanhar, em uma das cartas de Shaul, Saulo, também chamado Paulo, aos Tessalonicenses, né, aos de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 16 até o verso 18. Vamos ler aqui. Diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do Eterno, descerá dos céus, e os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então veja só, nas palavras de Shaul aos Tessalonicenses, falando justamente sobre o retorno do Mashiach Yeshua, nós precisamos prestar bastante atenção nisso, certo? Então, ele que recebeu as instruções dos Shalichim, dos emissários, que aprenderam com Yeshua a respeito da obediência à Torá, da forma como Yeshua os ensinou. Então, Shaul, agora consciente, e escreve para os de Tessalônica o seguinte: nós vamos falar sobre Shaul ainda aqui com mais detalhes, tá bom? Mas nesse momento faz necessário esse tópico, tá certo? Sobre o que ele escreveu, Shaul escreveu aos de Tessalônica. Então ele cita aqui a respeito da ressurreição de mortos, algo realmente que a Torá nos ensina que acontecerá, tá bom? Agora, um outro ponto que ele traz é justamente esse momento do nosso encontro daqueles que estarão vivos quando o Mashiach vier, realmente. Veja só, esse encontro com ele, com o Mashiach, nos ares, não é necessariamente o ser humano, nós, ou melhor, os que estiverem vivos nesse momento, né? E também aqueles que foram ressuscitados, encontrar realmente com ele nos ares de forma literal. Não é dessa forma, como que voando, né? Ou flutuando a uma certa altura em relação ao solo. Não é disso que Shaul está falando. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de todos aqui para o seguinte: aquilo que a gente vem falando desde o início. Leitura interpretada no seu contexto, repito, contexto original. Gente, quem foi que escreveu essa carta? Um judeu. Portanto, ele fala como um judeu, ele pensa como um judeu, ele realmente ensina como um judeu. Então a gente não pode desconsiderar isso nos textos de qualquer judeu. Neste caso, Shaul. Não podemos. Neste sentido, do que ele está falando? Em nos encontrar com ele nos ares. Como ele mesmo diz, ele usa palavras interessantes, ser arrebatado. Neste sentido, veja bem, quando nós chegamos no dia de Shabat, falando o que é esse arrebatado, hein? Encontrar com o Senhor nos ares. Quando a gente chega no dia de Shabat, por exemplo, nós sempre fazemos menção, ou sempre os professores dizem assim,
que a nossa alma se eleva, né? Você já deve estar acostumado com esses termos. A nossa alma realmente ela fica elevada. Como assim? Quer dizer, a alegria, o nosso contato, a nossa conexão com o eterno em dia de Shabat é uma conexão diferente de todos os outros dias. Não que nos outros dias nós não estejamos em contato, muito pelo contrário. Mas no dia de Shabat é todo especial, é diferente, é algo maravilhoso. A nossa alma realmente repousa. Quando eu digo alma, gente, é a nossa vida toda, né? Você por completo, né? Então, você repousa, você descansa. É incrível, gente. É algo maravilhoso. Nós estudamos a porção daquele Shabat. E aí nós aprendemos as lições que o Eterno nos ensina naquele Shabat. E tanto aqui quanto em tantos outros canais, certo? Que é realizado estes estudos maravilhosos da Torá. Então você entende o que é a elevação? É nesse aspecto, certo? Por exemplo, quando um dos professores diz assim que a nossa alma se eleva, está elevada, ele não, você não entende que você está voando, flutuando, ou entende, né? Você entende realmente nesse aspecto que eu acabei de falar. Portanto, sendo Shaul um judeu, e esse termo elevado vem realmente do judaísmo, certo? Da cultura judaica, o modo de falar judaico israelense, vamos dizer assim, não é diferente com Shaul. Então, quando ele escreve isso na sua carta aos de Tessalônica, ele está falando da mesma coisa, no mesmo sentido em que eu acabei de falar. É próprio dele, um judeu, falar dessa forma. O que ele está dizendo aqui é que realmente nós, ao nos encontrarmos com o Mashiach, quando ele voltar, a nossa alma, a nossa vida, ela será elevada de uma forma tão incrível no sentido de realmente aquilo que nós enxergávamos em parte, que inclusive Shaul comenta isso lá em Coríntios, aos Coríntios, quando ele fala sobre o amor, né? Agora conheço em parte. Ou seja, essa parte, em parte, não será mais apenas uma parte, mas nós veremos face a face. Como assim? Nós compreenderemos na sua essência a Torá, as instruções do Eterno. Aquela dúvida que você tem, que talvez até hoje você não conseguiu tirar essa dúvida. Entende? As instruções do Eterno serão plenas na nossa vida, no nosso modo de viver, na nossa mente, a compreensão, a nossa conexão com o Eterno através do Mashiach, isto é, pela sua Torá, será algo incrível, gente. É isso que Shaul está falando, encontrar com ele nos ares. E não necessariamente sair voando, né? Aquela coisa. Inclusive, aí eu repito, existem filmes que falam sobre isso com essa forma de pensar ocidental aqui, né? Então, pelo fato de desconsiderar o contexto do texto, então imagina-se mil coisas, né? E tem filme, e as pessoas, ao verem aquelas imagens, aquelas montagens, dá um impacto na pessoa, certo? Então, muito cuidado. Na própria internet tem imagens, ou melhor, desenho, pintura, não sei, mostrando, né, as pessoas subindo, aquela coisa toda, nos ares, realmente. Mas não é isso, não é nesse aspecto, tá certo? Então, eu não sei, talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez que eu estou falando para você, mas é pelo contexto, realmente, da fala de um judeu, no caso aqui, Shaul, realmente a gente vai entender o que ele está falando, tá certo? Neste sentido, voltando aqui ao texto de Atos, com o mesmo pensamento, a mesma forma de falar, de se expressar judaica, é que Shimon Kefa, é ele que ele está do lado ele está ao lado de quem estava ao lado dele? Yohanan, João, deu um lapso agora. Então, Shimon Kefa e Yohanan realmente indo ao Beit HaMikdash, eles falam como judeus porque são judeus, certo? Então a gente não pode fugir disso. E se existe algum orgulho
por parte do leitor em não aceitar isso, então é algo que tem que ser resolvido entre o próprio leitor e ele mesmo. Redundante, né? O leitor tem que se resolver em relação a isso. Tirar esse orgulho do seu coração de reconhecer o realmente o contexto judaico do texto para poder entender o que o texto está falando, certo? Caso contrário, não tem compreensão. Então, sobre o que Shimon Kefa falou aqui no verso 20, e envie Yeshua a ser ungido, o qual é anunciado para vocês desde a antiguidade. Então, o que foi que eles entenderam? Que está registrado realmente nos profetas e nos escritos a respeito de Yeshua. Né? Só voltando aqui um pouco no verso 19, gente, quando ele diz: voltem do afastamento do vosso caminho, certo? Talvez na sua versão em português, em algumas versões bíblicas está arrependei-vos e convertei-vos, certo? Essa conversão, ok, que Shimon Kefa fala, não está ligada, por exemplo, à mudança ou a pessoa transitar de uma denominação religiosa para outra. Na verdade, não tem nem a ver com religião aqui, certo? Essa conversão é justamente no sentido da palavra chuvu, voltem. O que é voltar? Fazer uma conversão, voltar. Por exemplo, você está no trânsito. Então você quando faz o retorno, né? Puxa, eu esqueci. Esqueci a minha bolsa lá em casa, ficou meu material. Aí você entra no retorno e volta para a sua casa. Você retornou. Chuve. Retorno. Entendeu? Mas quando vem a expressão convertei-vos, então na nossa cultura aqui, pelo menos no Ocidente, né? A palavra converter, automaticamente as pessoas associam ao pensamento religioso, mudar de religião e se converter para uma religião. Não é isso, tá? Não é isso. Realmente é voltar realmente dos vossos caminhos que Shimon Kefa está falando, tá bom? Espero que você tenha entendido até aqui, tá? Ok. Verso 21. Asher ikavlehu zevul hashamayim, o qual foi tomado para a morada elevada nos céus, ad Asher, até que Yashuv retorne, olha só, chuva de novo, né? Yashuv retorne, Hakol al Mekono, Kasher Diber Elohim, Beyad Neviav, Hakrush, Hakedoshim, Mimot Olan, até que retorne tudo sobre seu lugar, conforme falou Elohim pelas mãos de seus profetas, da morte para a eternidade. Então, o Eterno realmente tomou Yeshua, nosso Mashiach, e ele retornará no momento certo. Só o Eterno é que sabe esse momento de retorno dele, do Mashiach, certo? Então, Shimon Kefa também está afirmando que até que retorne tudo sobre o seu lugar. Isto é, conforme o Eterno falou pela mão dos profetas, tanto é que quando nós vamos ler em Yeshayahu, o profeta Isaías, está ali escrito a respeito de como será o novo céu e a nova terra. Isto é, a natureza será restaurada.
ela tornará a ser o que o Eterno projetou no início, em Bereshit. A perfeição de como realmente estava a criação antes de o pecado fazer parte realmente da natureza em si, antes de Adão e Arvá, Adão e Eva, realmente transgredirem a instrução do Eterno a respeito da questão do fruto da árvore que não era para eles comerem. Antes, quando tudo era perfeito, é a esse momento que tornará a ser. Então, o retorno do Mashiach tem a ver com esse momento também, certo? Óbvio que o estudo aqui do momento não é sobre essa questão, sobre esse ponto específico, mas é isso que Shimon Kefa está trazendo para as pessoas que estão diante dele, certo? Verso 22. Ren Moshe Amar. Eis que Moshe disse, El Avoteinu para nossos pais, Navi, um profeta, Mikrev, dentre Achichem, vossos irmãos, Camoni, Yakin, Lachen, Adonai, Elohim, Elav, Tishmeum, Kechol Asher, Yedaber Aleichem. Um profeta dentre vossos irmãos, assim como eu, assim como Moshe, levantará para vocês Adonai Elohim. Para ele, para esse profeta, ouçam-no conforme tudo o que disser para vocês. Gente, e aqui Shimon Kefa, ele faz uma citação agora da Torá. Olha que interessante. Que faz parte realmente da porção 48, que é Shoftim, juízes. Especificamente está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 ao 19. Exatamente como ele cita. Incrível, gente, como a forma como ele cita Shimon Kefa é exatamente como está escrito na Torá, né? E eu estava lendo, né, e preparando o material aqui, observando incrível a destreza, a habilidade de realmente memorizar os textos. Afinal, desde a sua infância, Shimon Kefa, né, não só Shimon Kefa, mas todas as pessoas ali em Israel estudavam as porções. Eles ouviam a leitura, certo? Na sinagoga. E era realmente transmitida o ensino para todos. Então ele cita a Torá aqui, e esse profeta até hoje, que é assunto que é discutido, né, no meio de muitos. Alguns dizem, por exemplo, que esse profeta na verdade não é um, mas é um profeta que o Eterno traz, e que depois desse traz outro um, que traz um, que traz outro um, e assim por diante, né? Não. O Eterno está falando de um profeta semelhante a Moshe, certo? Portanto, quando nós olhamos para a Torá, quando olhamos para Yeshua, nosso Mashiach, realmente ele, o príncipe da vida, o representante da Torá, então nós identificamos imediatamente que se trata dele, Yeshua. Ninguém viveu, ninguém praticou a Torá da forma como ele praticou. Olha que incrível, né? E o texto ainda segue. Vou ler aqui o texto que segue depois do verso 15. Devarim.
Diz assim, verso 16 em diante: segundo tudo que pedistes ao Eterno, teu Elohim, em Horeb, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Eterno, mas o meu Elohim, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, é Moshe falando para o povo. Então o Eterno falou para Moshe, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, portanto, um judeu, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E exatamente sobre isso está registrado em Yohanan, João, capítulo 12, do verso 49 ao 50. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Olha que interessante. Portanto, esse é o contexto, na sequência, ou melhor, o texto da sequência, que traz realmente a fala de Shimon Kefa para seus irmãos. Então veja só o que acontece aqui. O Eterno pediria conta de todo aquele que não ouvisse as palavras que o Eterno colocaria na boca desse profeta. E isso aconteceu justamente com Yeshua, nosso Mashiach. Pelo fato de não terem ouvido as suas instruções, não o povo todo, pois uma grande multidão passou a seguir Yeshua, ouvir os seus ensinos da Torá, mas a liderança da época, o Sanhedrin, uma parte realmente dos Koanim, a liderança da época realmente o rejeitou. E uma consequência disso foi justamente a destruição do templo, do Beit HaMikdash, no ano 70. Não somente isso, mas a dispersão que houve a partir disso, o Império Romano, a destruição do Beit HaMikdash foi feita em vários momentos, não só o templo, mas a Jerusalém, né? Foram várias investidas e que ficou marcado aí com o general Tito, general romano, certo? Ainda verso 23, ele continua. Verraiá, e será que Kol Hanefesh, que toda alma, Asher, o qual Lo Tishma, que não guardar, ou que não ouvir, né? Olha só, que não ouvir, Shema é ouvir, prestar atenção, observar. Todo aquele que não ouvir, El Hanavi, esse profeta, Rahu, venir meameia, ele será cortado ou eliminado do povo. Então é exatamente o que nós comentamos ainda há pouco. Então, pelo fato de não terem ouvido as palavras de Yeshua, que o Eterno o deu a dizer pela sua Torá, então as consequências vieram, né? Verso 24. Vegan e também Kol Haneviim, todos os profetas, Mishmuel de Shimuel, do profeta Shimuel, Verrabaim, seguindo Ahrav, Asher, Nibaú, Kulan, Hagdo, Gidvrei, Raimim, Raelé, seguido posteriormente de todos os seus profetas, anunciaram a palavra destes dias. Portanto, o que aconteceu, o que estava acontecendo, melhor dizendo, naqueles dias, já havia sido dito pelos profetas, orientados pelo Eterno a respeito disso. Então não era nenhuma novidade. Shimon Kefa só os estava lembrando
sobre o que estava acontecendo e que já havia sido registrado a respeito disso. Então, aquele momento, aquela geração era a geração a que os textos estavam se referindo, né? Aí vem o verso 25. Aten binei Haneviim, vocês são filhos dos profetas. Verhabrit, e da aliança, Asher, o qual Karat, cortou, que significa também entrar em, né? O qual cortou Elohim in Avrah, Avoteichem, com vossos pais, Lemor, dizendo, El, Avraham, para Avraham, Veni verru, abençoados, Bezarra, abençoarei pela sua semente, Kol mishpachot, todas as famílias, Hadamá, da terra. Marquei aqui em lilás para você ficar aqui por dentro do texto, isto é, para ficar mais evidente para você. Olha só. Então, Shimon Kefa está lembrando eles a respeito de que eles também fazem parte da promessa, pois são filhos de Abraão. Que promessa? De realmente serem abençoados. Olha só, pela sua semente. Não só eles, mas também todas as famílias da terra. E aqui terra é Adamá, terra. Eu coloquei terra com T maiúsculo, né? Porque não é terra um espaço delimitado, um espaço limitado, melhor dizendo, né? Mas terra no sentido de todo o planeta, certo? Hadamá, a terra. Portanto, todo aquele que confia no Eterno, na sua palavra, da forma como Abraham confiou, depositou a sua emuná nele, no Eterno, então é uma família abençoada. Você confia no Eterno? Confia nas suas instruções? Você ama de todo o coração? Então, você é abençoado. Você é abençoada. Tenha consciência disso. É incrível como nós observamos Shimon Kefa falar para seus irmãos, trazendo à memória deles os profetas, a Torá, lembrando que eles fazem parte da promessa do Eterno e que é uma promessa realmente que o Eterno cumpre, como todas as promessas que ele já fez. Já estamos aqui caminhando para o final. Verso 26. Aqui a gente conclui o estudo de hoje, bem como o capítulo 3. Velachen Hekim Elohim et Avdo Yeshua Rishonah Vaishlachechu Levarer etchen ki teshuvu ish meanoteichem. E para vocês levantou, Hakim, vem de kum, levantar, levantou ou ressuscitou, Elohim, seu servo Yeshua. Olha só, gente, é uma coisa que a gente precisa estar atento, tá? Yeshua não se auto-ressuscitou, tá? Mas o eterno Elohim o ressuscitou. Tá? Isso que fique bem firme na sua mente, no seu coração. O ressuscitou, o levantou, seu servo Yeshua, primeiro, Harishon, e o enviou para vos abençoar, pois retorne homem a homem de vossa
perversidade, de sua culpa. Como nós falamos ainda há pouco, né? Não necessariamente somente o público que estava diante de Shimon Kefa, mas povo de Israel do momento, certo? Então, é importante nós analisarmos o contexto do que diz Lucas em sua carta, direcionada a Teófilo, narrando o que aconteceu naqueles dias, porque dessa forma nós temos uma maior compreensão do texto, tá certo? E aqui ele conclui realmente falando de Yeshua, que foi ressuscitado pelo Eterno e o enviou para vos abençoar. Essa brachá, essa bênção justamente é através da compreensão da Torá para que se possa praticá-la da forma como o Eterno quer que seja praticada, tá certo? Ele entregou a sua vida a isso, gente, certo? Então, Yeshua realmente ele é o nosso grande mestre, o nosso Mashiach, aquele que nos ensina de uma forma elevada. E agora você já sabe que é elevado, né? Um contato, uma forma realmente incrível de obedecermos a Torá. Mas ainda que você, por mais incrível que você tenha hoje, um modo de obedecer a Torá, quando nós o encontrarmos, quando ele retornar, será muito mais elevado. É isso que significa nos encontrarmos com ele nos ares, segundo escreveu Shaul. Tá? Então eu quero aqui agradecer a todos, tá bom, pela sua participação. Espero que você tenha entendido até aqui o que nós abordamos no estudo de hoje, tá certo? Ontem tivemos uma maravilhosa aula com o nosso querido Moré Marcos Felipe, né? E amanhã, da mesma forma, uma grande aula, um grande aprendizado com o nosso querido Moré Renato de Priso. Né? Mas eu tenho aqui um slide separado para fazer o anúncio, né? Já estou até me adiantando aqui. Tá? Então, eu deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado por tudo, pela sua participação. Né? Você está observando aqui um cenário diferente, né? Aqui ao fundo. Então, fizemos umas mudanças aqui e sempre para melhor, né? Sempre para melhor. Graças ao Eterno. Bem, aqui nós temos o QR Code, tá? Para você, com a sua câmera do seu telefone, seu celular ou smartphone, né? Como é que chama? iPhone. Para você ter acesso ao material PDF da Ativa Total no Telegram, tá? Aqui, tá certo? Ali você tem todo o nosso material disponível gratuitamente, tá, gente? Não pode comercializar nada, é tudo gratuito, tá bom? Se você quiser imprimir, imprima, fique à vontade, né? Então, essa é a programação da Ativa Total da semana. Como eu falei, né? Às terças-feiras, 19 horas, tivemos ontem Momento do Hebraico com o nosso querido Moré Marcos Felipe. Está sendo um sucesso, né? O Momento do Hebraico. Trazendo sempre grandes lições, aprendendo sobre o hebraico e utilizando para isso textos das porções que seguem no próximo Shabat, né? Porção que está sendo estudada durante a semana, certo? Que o Eterno abençoe de uma forma grandiosa cada vez mais Moré Marcos Felipe com o Momento do Hebraico. Hoje tivemos a honra de apresentar para os nossos irmãos, hoje quarta-feira, 19 horas, Atos dos Emissários, né? Masei Hashlichim. E amanhã teremos a ilustre presença, participação, apresentação, uma grande aula com o nosso querido Moré Renato de Prísio, às 19 horas, tá bom? Você repara que durante a semana sempre é às 19 horas, tá, gente? Ainda que não chegue notificação alguma para você, não sei o que acontece com o YouTube, mas deu 19 horas de terça a quinta, então já sabe, tem um, um programa aqui para apresentar com todo carinho para você e para sua família, tá? Na sexta-feira teremos às 18 horas o Kabbalat Shabbat, ou recebimento do Shabbat, que é o que significa.
No sábado, às 10 horas, o estudo da manhã, o Shacharit, e às 16 horas no sábado ainda o Arvit, o estudo da tarde. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação, que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Vekol Mishpacha. Vou deixar vocês agora com uma belíssima canção. Eu estava com saudade já, né? Bisdot Bethlehem, Bisdot Bethlehem, né? Já aprendi a tocar no violão, né? É bem fácil as notas. Você também que toca um violão, é bom você pegar, começar a tocar também. Agora só falta eu aprender a letra, né? Mas eu vou aprender a letra. Muito bom mesmo, tá? Então, vou deixar vocês com essa maravilhosa dupla Raparvarim com a música Bisdot Bethlehem. Muito obrigado. Shavua Tov, Laila Tov. בסוף הדרך, אל תחכי עד לרדת